Mas parece que não foi só o Vinícius Júnior testado não, hein? Informação de que o Lucas Paquetá também parte do treino, atuou nessa função um pouquinho mais adiantado. Vamos falar do Flamengo? Vamos falar do ingresso, mas antes vou dar moral pra galera que vai fazer a festa na arquibancada. Boa! Promessa de casa cheia, isso porque a torcida rubro-negra comprou todas as entradas pela internet e só os pontos de troca para os sócios torcedores, só esses estão funcionando. Ninguém quer perder essa decisão. A bilheteria do Maracanã virou ponto de encontro dos rubro-negros. A massa flamenguista prepara uma invasão ao estádio para a primeira partida da decisão da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro. A gente está muito ansioso, vale muito pra gente e a gente tem que ganhar. O pessoal só pensa naquilo, na importância de sair na frente nessa decisão e no que o Flamengo pode fazer para conseguir essa vantagem. Vai ser um jogo difícil, né? Está sem atacante de ofício, Guerreiro está suspenso, Viseu está machucado. Não sei se vai vir de Paquetá na frente ou então com um Berril na frente. O aviso na parede indica nada de venda de ingressos. Movimento mesmo só de quem conseguiu comprar pela internet e agora está aliviado com a entrada em mãos. Eu tive que usar a informática do colégio para comprar porque o site estava caindo frequentemente porque devido à procura de ingressos grandes da torcida e eu tive que usar qualquer meio para conseguir estar aqui. Os percalços ao longo da temporada, a distância para o líder Corinthians no Campeonato Brasileiro transformaram a Copa do Brasil numa das principais oportunidades de título para o Flamengo em 2017. E isso se refletiu na venda de ingressos para a decisão. Os 49.090 lugares colocados à venda para a torcida flamenguista foram consumidos rapidamente pelos sócios-torcedores do clube. O montante nem chegou ao público em geral. Tamanha era a vontade de ver o Flamengo sair na frente na disputa pelo título. O Paulo está feliz da vida com o ingresso em mãos. Ele veio de Brasília só para ver o jogo e dá aquela força. A gente briga com a família, briga com os chefes do trabalho, mas para ver o Flamengo a gente faz tudo, né? Quase 70 mil pessoas. O resultado do jogo ainda não dá para prever, mas que será uma grande festa, disso ninguém tem dúvida. Vai lotar o Maracanã e o Flamengo faz os últimos acertos, os últimos ajustes na equipe, só que, de novo, com portões fechados no Ninho do Urubu. Mistério é a arma de Reinaldo Rueda para tentar garantir o tetracampeonato para o Flamengo. Aí está el profe, Reinaldo Rueda, saindo do campo depois de mais um dia de treino sem a presença dos jornalistas. É a privacidade rubro-negra antes de começar a decidir a Copa do Brasil. Falta mais um treinamento antes da primeira partida da decisão da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. No trabalho desta terça-feira, fechado à imprensa, comandado pelo técnico Reinaldo Rueda, a gente apurou informações importantes do time que ele pretende escalar. Thiago foi usado como o goleiro titular, o Alex Muralha entre os reservas. E o Vinícius Júnior no ataque, ainda sem uma definição se jogará aberto pela esquerda ou então centralizado como homem de referência. Vinícius Júnior tem 17 anos de idade, o Thiago, 21. A idade deles, somadas, dá a do Juan, 38 anos, que deu entrevista coletiva aqui no Ninho do Urubu e falou da tradição do Flamengo, de promover os garotos. Faz parte da cultura do Flamengo, né? Foi sempre assim e acho que vai ser sempre assim, né? Dentro desse clube. Jogadores vindo da base têm espaço, aqueles que merecem, que eles trabalham. E quase todos os títulos importantes, o Flamengo teve jogadores revelados dentro do clube, dentro do time, né? Diferente do que aconteceu na semifinal, o Flamengo começa a decisão em casa. E na final não existe o gol qualificado. Tem como você cravar o que é melhor, né? Acho que são dois estádios que vão estar cheios, mas, assim, como são estádios muito conhecidos de todos os jogadores, se tornam mais tranquilo para jogar, o meu modo de ver, né? Os jogos contra o Botafogo, que definiram o Flamengo como finalista da Copa do Brasil, foram marcados pela disputa, sem grande destaque técnico.
Partidas em que as chances de gol eram raras. E para o experiente zagueiro rubro-negro, o roteiro deve se repetir. Quase sempre são jogos fechados, jogos bem analisados, né, que são decididos nos detalhes. Eu acho que a tendência é que seja assim. Claro que tem vezes que foge um pouquinho da regra, mas normalmente são jogos fechados. Legal, tá aí o Juan falando com a imprensa, falando sobre o primeiro jogo, né, dessa grande decisão. E aí, Fábio, fica aquele mistério, é Vinícius, é Paquetá, como é que fica? Todo mundo muito preocupado, porque no Flamengo não tem um atleta com as características do Guerreiro. Não tem. O que pode ser bom pro Flamengo, porque vai ter que bagunçar a zaga do Cruzeiro. Porque nós estamos falando, tem algo novo. Estamos falando de dois meninos que são lisos, que tem mais mobilidade, tem mais o jogo de cintura, a malemolência do que o Guerreiro. O Guerreiro tem experiência, tem um talento já refinado. Essa molecada pode dar trabalho para a zaga do Cruzeiro. Pode. E isso é assim, quando você tem um homem de referência, você sabe que aqueles dois zagueiros ali vão deixar o homem de referência entre eles, né? Então, ele tem uma observação. Se cai para o lado direito, o zagueiro central está marcando. Do lado esquerdo, o quarto zagueiro. Quando você tem esses dois lisos, dois jogadores rápidos, Berrio e Vinícius Júnior, que são os dois que vão jogar mais à frente, ou se você deixar solto o Vinícius Júnior, como pode ficar solto o Thiago Neves do outro lado, né, do lado do Cruzeiro, daqui a pouco a gente fala também sobre isso, você começa a confundir a zaga, porque você não tem essa referência, aquele cara que fica parado ali. Então ele cai de um lado, cai do outro, então ele traz o lateral direito por dentro, traz o lateral esquerdo, ele abre espaço para quem vem de trás. É uma movimentação muito interessante que o Flamengo vai fazer a partir de uma necessidade, não de um novo estilo de jogo, porque na volta o Guerreiro já estará à disposição, assim como o Viseu. Então, assim, nesse momento, eu, como técnico Reinaldo Rueda, apostaria no Vinícius Júnior com esse trio, Berrio, Everton e Diego. Berrio e Vinícius Júnior sem posição fixa, os dois podendo se movimentar muito na frente, porque o Vinícius Júnior não tem aquela força física se precisar jogar de costas, mas de frente ele é muito rápido. E o Berrio no corredor ali do lado direito do Flamengo, impressionante, tem sido muito útil. Acho que o Berrio se encontrou, ele se encaixou nesse time titular a partir da chegada do Rueda, justamente fazendo esse vai e venha. E curioso é que o Flamengo não tem o Paulo Guerreiro, não tem o Viseu, justamente no jogo que ele vai precisar marcar gols. Ele vai ter que criar um mecanismo, porque a gente fala da força nas laterais do Flamengo, agora com essas presenças mais atuantes do Berrio e do Everton, só que sem a referência na área. E aí, Fábio? E aí a bola embaixo, o tempo todo trabalhado nessa rapidez, que eles fazem muito bem, né? Não vamos esquecer do Everton do lado esquerdo, que tem um papel importantíssimo, é um cara que se entrega muito, que chega muito bem ao ataque, dá opção, bate de fora da área e recompõe para ajudar. Eu tenho uma outra dúvida. Qual? Quem vai ser o lateral esquerdo do Flamengo? O Trauco, já vi que não tem prestígio com o Rueda, porque no primeiro jogo do Rueda, que ainda não era treinador, que estava lá no Horto anotando, o Trauco foi expulso contra o Atlético Mineiro, fez pênalti, não voltou mais. René se machucou. Vai voltar? Em que condições? Melhor improvisar o Pará? Essa é uma questão também. Você aposta em quem? Eu iria com o Pará na esquerda. Eu acho que ele não vai mexer, não. Vai com o Rodinei na direita e Pará na esquerda, né? Joga pra galera. Hashtag Bom Dia Foco 4. Eu sempre peço a opinião da galera, porque assim, todo mundo tem um pouco de técnico e de comentarista. E sempre surgem boas sugestões na nossa hashtag. A lateral esquerda do Flamengo, quem é que vai assumir essa responsabilidade? Você lembrou do Trauco? O Trauco fez um péssimo cartão de visitas pro Rueda. Foi. Rueda lá no Horto assinando, o Trauco fez tudo que não deveria ter feito naquele jogo. E aí tudo que ele fez no jogo não deveria... E não jogou. Não jogou. Se eu fosse o Trauco, eu procurava o Rueda e diria a mesma frase que o Borja falou para o presidente do Palmeiras. Olha, calma, confia Não desista de mim. Mas tem uma diferença, né? Tem uma diferença aí. Vamos lá. O Trauco, quando pintou no Flamengo, o Trauco chegou muito. Não, chegou muito assim, bem. Nós estamos falando daquele jogo porque era o primeiro jogo. Ali não, ali deu tudo errado. Esse técnico observando o Flamengo de perto. Aí você fala, eu preciso ganhar a confiança do homem. O homem tá chegando e você faz aquilo, Acho que ali vai parar. Aí o Rueda separou uma folhinha só pro Trauco. Bom, vamos falar do Rueda, que pode fazer história na Copa do Brasil, já está fazendo. É o primeiro técnico estrangeiro a chegar a uma decisão de Copa do Brasil. E é o técnico com mais títulos
na competição. Quais são os técnicos, né? Nós temos o Felipe Scolari, o Filipão, ganhou 2 vezes com o Palmeiras, 1 com o Grêmio e 1 com o Criciúma. Renato Portaluppi, ídolo gigante no Fluminense e no Grêmio, ganhou um título de cada lado. Levir Coupe também tem 2, 1 com o Galo e 1 com o Cruzeiro. Isso é muito legal, né? Passa super bem, desfila. Tá identificado, desfila em Minas Gerais, aí não leva nenhum recadinho pra mãe dele em casa. E o Mano Menezes foi campeão com a Copa do Brasil. Com o Corinthians na Copa do Brasil. Aí uma questão que ontem a gente levantou no expediente, né, ô Calheiros? Porque eu entrevistei o Mano há 2 semanas no sorteio lá na CBF, dos mandos de campo, e perguntei a ele como é que ele se preparava para mais uma decisão e tal, em busca do º título da Copa do Brasil, que a gente tá vendo com o Corinthians e o Flamengo 2013. Aí ele falou assim, não, mas eu não me considero campeão, porque eu saí na metade, o campeão é o Jaime. E será que não é meio campeão? Não tem no currículo, ele, Mano, não considera. Nossa produção também não considerou. É o Jaime em 2013. Até porque não foi ele, né, que estava no comando do time na grande final. Eu até entendo o Mano, porque da forma que ele saiu do Flamengo, ficou muito feio para ele. A torcida ele pediu do Flamengo, sair, né? Ele pediu para sair ainda no Maracanã. E disse, os atletas não entendem o que eu falo. Foi no jogo do Brasileirão. Aí ele entregou o cargo. Ele pediu para sair. Ele pediu para sair. Ele falou, olha, os atletas não entendem o que eu falo, eu tento e não funciona, então Foi assim... numa noite iluminada do Marcelo Cirino, jogando pelo Atlético Paranaense. Aliás, ali o Cirino chamou a atenção do Flamengo e mais tarde acabou sendo contratado. Mas essa é uma discussão legal, mas eu não considero também não. Eu tô com o Mano, não é campeão da Copa do Brasil. Assumiu ali o Jaime, levou o time para a decisão e conquistou o título, né? No caminho, se a gente lembrar, teve Cruzeiro, se eu não me engano, o Botafogo já era o Jaime ou era o Mano? Agora eu não lembro, mas depois o Cruzeiro era o Jaime. Cruzeiro já era. Enfim, na decisão depois pegou lá o Atlético Paranaense, ou seja, venceu com autoridade. O Zé Ricardo, então, se o Rueda for campeão, ele também não pode ser considerado. Não. Parou na semi. Na minha modesta opinião, não. Vale a discussão. Vamos jogar na hashtag, bom tema. Outro tema legal. Como é que faz, Lívia? Até porque o time do Zé, o que vinha apresentando e o que está apresentando é bem diferente. Mas chegou à semifinal. Chegou à semifinal. Não, eu divido um pouquinho aí, uns 20% pro Zé. Coloca na conta do Zé. Você pode ser lembrado. Mas na fotografia... Não dá pra esquecer. Na fotografia... Dá uma medalha de honra ao mérito pra ele. É o Fossati no Internacional em 2010. Já que você tá colocando só perguntas fáceis aqui, vamos com uma pergunta que pouco fizemos aqui no Bom Dia Fox. Quem esse homem vai colocar no gol? Boa pergunta. Tá fácil aqui. Faça essa pergunta porque ele vai optar pela juventude, por quem não é muito criticado, e tem o apoio do torcedor, que é o Thiago, mas que pode sentir uma decisão, né? O emocional, o lado psicológico pesa. Ou vai colocar um jogador experiente, mas que é criticado, que teve problema agora, recente. A questão para resolver. E a questão aqui, ó. Vai, bicho, volta lá, que tava bonita aquela imagem do Mineirão. Vamos botar esse Mineirão azul aí, que é como estará o Mineirão no dia 20.